para nós mesmos. A gente deixamos de adorar ao Senhor por coisas inúteis. Deixamos de adorar ao Senhor por coisas supérfluas. Na verdade, nós não podemos deixar de adorar ao Senhor, porque Ele em um minuto Ele deixa de olhar por nós. Em um minuto Ele deixa de nos proteger. Não deixe de adorar ao Senhor. Aprenda algo dentro de você. Quando você vem para a casa do Senhor, eu não vou me cansar de dizer, porque isso me ensina todos os dias. Eu não vim olhar para a direita nem para a esquerda, eu vim olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, independente da canção que seja liberada, adore ao Senhor, diga que Ele é santo, levante seus braços, feche seus olhos e diga a Ele: Pai, eu te entrego o meu perfume, eu te entrego a minha adoração, eu te entrego o meu louvor, eu te entrego aleluia, eu te entrego glórias e glórias e glórias e glórias. Adore ao Senhor, adore a Ele. Será que eu posso ouvir a voz dos adoradores juntos comigo, adorando a Ele, exaltando a Ele, dizendo a Ele que Ele é santo, dizendo a Ele que Ele é Rei dos reis, dizendo a Ele que Ele é Senhor dos senhores, dizendo a Ele que não há outro como Ele, que não há outro Deus como Tu, Jesus. Diga a Ele, diga: Pai, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Jesus. Às vezes sabemos tantas canções nós saem e nós cantamos dos nossos lábios, e nós sabemos que existem várias palavras de amor para liberar para Ele. Vamos lá, eu irei liberar minhas palavras de amor para Ele. E você tem sua liberdade, irmão, não espere por mim. Não tenha vergonha de dizer a Ele não. Porque o irmão que está na sua direita e está na sua esquerda, ele vai pegar o fogo que está incendiado em você. Se você é fogo, começa a liberar a sua adoração. Oh Jesus, Tu és santo Deus. Oh, diga a Ele: Pai, Tu és maravilhoso, Jesus. Diga a Ele, Pai, Tu és santo. Obrigado, diga a Ele: obrigado, Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça. Diga a Ele: Pai, Tu és exaltado, Tu és adorado entre nós. Você sabe disso. Cante, diga a Ele: Pai, Tu és único. Tu és único, Pai, não há outro como Tu. Diga: oh, quão lindo, Jesus, o Teu nome é. Diga para Ele, porque é só isso que Ele quer. Ele não quer, irmãos, que você seja movido pelos meus gritos. Ele não quer que você seja movido por mim. Ele quer que de você saia a sua adoração. Eu estou simplesmente sendo um canal. Eu estou simplesmente sendo um instrumento nas mãos dele aqui, para adorar a Ele, irmão, para adorar a Ele. A sua adoração, Ele quebra barreira, quebra muralhas. Toda doença cai por terra, tudo cai por terra, porque a sua adoração move o coração de Deus. A sua adoração, ela move o coração de Deus. Entrega a Ele a sua adoração. 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 Possamos, Senhor, a cada dia queimar, Senhor, oh Jesus, pelas almas lá fora. Que possamos, Senhor, nos apaixonar a cada dia mais. Que possamos a cada dia, Senhor, nos desesperar em buscar a Tua presença, Senhor. Que possamos voltar, Senhor, a perder as madrugadas por amor a Ti. Pai, que possamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, perder o sono, Pai. Perder o sono por amor a Ti, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, oh Jesus, voltar. Pai, a Tua igreja do século 21, Senhor, eu ainda acredito nessa geração, Pai. Eu ainda acredito que existe um povo adorador que adora o Pai em espírito e verdade, independente do ministro, e ainda adora ao Senhor em espírito e verdade. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor.
Oh, continue adorando ao Senhor. Continue adorando a Ele, continue adorando a Ele. Continue exaltando a Ele, irmãos. Continue adorando a Ele. Continue adorando a Ele. Sério. É sério isso. Eu vou ficar tocando aqui, irmãos. Nem que seja por 1 hora de relógio. Mas você tem que entregar para Ele o que você tem para entregar, irmão. Sabe? Todo mundo entende que o culto hoje é uma noite, é uma consagração. Nós viemos entregar ao Senhor o que nós temos. Esse culto é o culto mais radical que nós temos, irmão. Sabe por quê? Porque é um culto, irmão, em que nós viemos aqui e nós deixamos vocês bem à vontade. É um culto, irmão, que nós fugimos um pouco da liturgia e nós deixamos você bem à vontade para você realmente olhar para dentro de você. Feche seus olhos e olhe para dentro de você e veja dentro de você o que é que você tem dito a Ele, o que você tem para dizer a Ele. Irmãos, é um culto que a gente veio se avaliar. É um culto que você ainda deve se avaliar, olhar para dentro de você e se perguntar o que eu vim fazer aqui. É um culto, irmãos, a cada dia que nós devemos. Esse culto aqui, sim. Esse culto aqui, irmão, é o culto, irmão, mais radical. Que a gente foge da liturgia, vocês já sabem disso. Então vocês têm que entregar a Ele, irmão. Entrega a Ele, entrega a Ele. Vocês olham para mim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Diga a Ele, Pai, aleluia, aleluia. Diga glória a Deus, Pai. Tu és único, Senhor. Tu és único, Pai, que merece, Senhor, essa adoração liberada. Aleluia. Sabe o que eu aprendi? Os céus, irmãos, Ele não se move. Eu aprendi isso. E quando eu estou ministrando e vocês dão glória a Deus, não. O céu não se move por isso. O céu se move, irmão, quando da sua boca sai uma adoração sincera. Quando da sua boca sai uma adoração sincera. É isso que faz o céu se mover sobre sua vida. Eu aprendi que eu tenho que deixar de olhar para a direita e para a esquerda e entregar a Ele o que eu tenho. Porque às vezes eu me abatia, irmão. Quando eu olhava para um lado, olhava para o outro e via alguns irmãos cansados. E eu ali queimando. E aquilo me deixava frio, me deixava triste. Mas eu aprendi que quando eu adoro ao Senhor, independente de quem esteja ao meu lado, o céu se move ao meu respeito. O céu se move ao respeito, ao seu respeito, de acordo com a adoração que sai da sua boca, de acordo com as palavras que saem da sua boca. Oh, as circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura
que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Adora o Senhor, irmãos. Adora Ele, exalte a Ele. Adora o Senhor, adora Ele, adora Ele. Vai se esquecer de mim. Adora Ele. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Sabe? Às vezes nós vemos na casa do Senhor, aí às vezes a gente pensa, não, Senhor, eu vou adorar ao Senhor porque o Senhor vai ouvir a minha adoração, porque eu preciso de graça. Senhor, eu vou lá adorar o Senhor hoje porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, eu vou lá adorar hoje, Senhor, porque o meu filho, Pai, o meu filho não está bem, a minha filha não está bem, a minha família não está bem. Senhor, lá eu vou te adorar, Senhor. Mas na verdade, irmãos, você não precisa adorar para alcançar algo. Você só precisa adorar porque você já alcançou. Você já alcançou na graça, o perdão, o renovo. Você já alcançou. Ei, não vem adorar o Senhor, irmão, achando que Ele ainda vai liberar. Ele já liberou sobre a sua vida. Ele já projetou a sua vida. Ele já premeditou o futuro. Então adore ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele vai fazer. Porque Ele já fez. Busca o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão reveladas. Adore Ele, irmão, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na sua vida. E as demais coisas, irmão, vão surgindo. Adore Ele. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu vou tocar por alguns minutos, sério. Continue adorando ao Senhor, irmão. Só adora Ele aí. Eu vou tocar por uns minutos e você vai dizer a Ele o que você tem de dizer. Esse é o seu momento, no momento do louvor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, Pai, que eu posso estar aqui adorando o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, Pai, poder contemplar a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um dia eu poder acordar e poder, Senhor, olhar no rosto da minha filha, da minha esposa. Obrigado, Senhor, por eu poder acordar, Senhor, e poder, Senhor, ver o rosto da minha mãe, do meu irmão, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, Senhor. Eu acordar, Senhor, e poder contemplar a Sua graça. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, em todo o tempo.
almejando, Senhor, sair, almejando, Senhor, chegar na tua casa e dizer glória a Deus. Pai, toma aquelas vidas, Senhor, que não tem língua para falar, que não pode nem por um minuto dizer obrigado, Senhor, que o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui diante, Senhor, dos irmãos, diante, Senhor, da minha família, diante, Senhor, de cada, Senhor, ser espiritual ou material. Pai, libera, Senhor, sobre a vida dos irmãos, ó Pai, com unção, Senhor, de agradecimento, com unção, Senhor, de reconhecimento, Pai, com unção, Pai, de ousadia, Senhor, de eles entender também. E a mesma unção, Pai, que foi derramada nos tempos passados, continua sendo liberada até o dia de hoje. Pai, faz tão bom, Senhor. Faz tão bom, Pai. Faz tão bom, Jesus. Faz tão bom. Você já entregou para Ele a sua adoração? Você já entregou a Ele? Olhe para dentro de você e reconheça. Se você já entregou para Ele a sua adoração, ainda é pouco. Nós temos 24 horas. Você tirou aí agora umas meia hora para adorar ao Senhor. Você já tirou, já entregou a Ele. Olhe para dentro de você e entenda. Será que o Senhor, Ele merece o que você liberou para Ele nessa noite? É uma pergunta que você tem que se fazer. A palavra de Deus diz no salmista: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que darei eu ao Senhor pela família que eu tenho? O que darei eu ao Senhor pelos filhos que eu tenho? O que darei eu ao Senhor pela essa presença que me acompanha? O que darei eu ao Senhor pelo esse fogo que queima dentro de mim mesmo sem merecer? O que daremos nós ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui em família? O que daremos nós ao Senhor por hoje acordar e poder olhar para os nossos filhos, os nossos netos, as nossas irmãs? O que daremos nós ao Senhor? Irmãos, o Espírito Santo, Ele está nesse lugar. A presença do Senhor está nesse lugar. Eu não estou sendo otimista não, irmãos. Sabe o que é? É que nós estamos num lugar onde Ele está presente. Nós só precisamos estar dispostos e sensíveis a sentir a presença dEle nesse lugar. Irmãos, adore a Ele. Oh, Jesus. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Eu digo obrigado. Eu digo obrigado porque eu sei que o Espírito Santo, ele se alegra quando a gente adora ao Senhor. O Espírito Santo, irmão, ele gera bolas de fogo e ele deposita no altar do Senhor até as narinas de Deus quando a gente entregamos a adoração ao Senhor. Amém? Por 5 minutos, 5 minutinhos, eu vou só tocar, irmão. Vou só tocar. Eu vou só tocar. Por que eu vou só tocar? Porque hoje é uma noite, irmão, de espontâneo. Hoje é a noite de você dar liberdade ao Espírito Santo atuar na sua vida. Hoje é a noite de você dar lugar ao Espírito Santo a falar com você, a você ouvir a voz do Espírito Santo. Se Ele mandar você abraçar alguém, pode abraçar. Se Ele mandar você falar com alguém, pode ir falar. Se Ele mandar você orar por alguém, você pode orar. Onde há o Espírito, há liberdade. Você tem liberdade de falar em línguas, você tem liberdade. Você tem liberdade de pular, você tem liberdade de andar. Você tem... Entrega Ele agora aí.
e jamais vai se esquecer de mim. Glória a Deus. Pausa aí, pausa aí. Agora tá, né? Glória a Deus. Aleluia. É a nossa vez agora, gente. Eu fui falar que eu ia cantar hoje. Amém. Continua adorando ao Senhor. Continua adorando a Ele, irmãos. Continua adorando ao Senhor. De nós aqui nós não temos nada. Nada. Só que pode ter Ele. Agora aí. Assalte a Ele, assalte a Ele. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Vamos cantar uma canção ao Cordeiro de Deus. Venha como o Senhor. Como o Senhor, Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Ele é o único que reina, irmão, sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre toda a língua, sobre todo o povo, sobre cada raça. Ele é o único que reina para todo sempre. Agora Jesus, da beleza da tua santidade, Cantar uma canção ao Cordeiro. vamos cantar uma canção ao Cordeiro de Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é
incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra ser santo. És incomparável. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. És incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu pra sempre. Ele reina para todo 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 sempre. Reina para todo sempre. Diga ele, diga ele, diga ele, diga ele, diga ele, Pai. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Repita isso. Honra, glória, força e poder. Repita. Honra, glória, força e poder. Vai subindo. Honra, glória, força e poder. Adora ele. Honra, glória, força e poder. Diga isso. Honra, glória, força e poder. É o único que é digno. Honra, glória, força e poder. Mais alto. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Fora de adoradores. Honra, glória, A última com fora de adoradores. Diga. honra, glória, força e poder. Não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, ele é o meu amado, é Jesus. E não há joelho que não se dobre, e não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, ele é o meu amado, Jesus. E ele atua casa por casa, sala por sala, alma por alma, coração por coração, ao rugido do leão. Rua por rua, casa por casa, sala por sala, alma por alma, coração por coração. Ele avança, ele avança, ele avança, ele avança, ele avança. Rua por rua, casa por casa, sala por sala, alma por alma, Coração por coração. ao rugido do leão. Adora ao Senhor. Aleluia, Jesus. Cantarei. Continue adorando ao Senhor, irmão. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Continue adorando ao Senhor. Continue exaltando a Ele. Continue dizendo que Ele é bom. Continue exaltando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Continue adorando ao Senhor.
Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Peço que pague um pouquinho essas luzes, pelo menos a metade. Amém, irmãos? Aí você, às vezes assim, porque o irmão Wallace decidiu apagar um pouco as luzes. Porque o centro aqui não sou eu, irmão. O centro aqui é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que está nesse lugar, amém? O centro aqui é a presença do Senhor que está nesse lugar. E dessa forma eu acredito que você tem um pouco mais de liberdade. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos, baixe um pouco a sua cabeça. Irmão, hoje é uma noite de consagração, é uma noite de espontâneo. Irmão, feche seus olhos, faça uma análise rápida. Faça uma análise rápida e faça perguntas dentro de você. Isso é o que nos faz a cada dia nos confrontarmos a nós mesmos e entendermos de verdade se realmente nós contemplamos a presença do Senhor, se realmente nós estamos sensíveis a sentir a presença do Senhor. Feche seus olhos, não olhe para mim. Eu não tenho nada para liberar de mim mesmo, eu não tenho nada. Mas tem um aqui que tem uma bandeja na mão, com todas as bênçãos, com todas as orações pedidas, para liberar sobre a vida de cada um de vocês. Hoje é uma noite que nós viemos se encher. Hoje é uma noite que nós viemos buscar. Hoje é uma noite que nós saímos do normal para dizer ao Senhor: Pai, eu estou disposto a sentir, eu estou disposto a ser batizado, eu estou disposto a ser renovado, eu estou disposto a ser avivado mais uma vez. Pai, eu estou precisando. Irmãos, às vezes você veio aqui nessa noite precisando de um toque, mas Ele está aqui nessa noite e Ele vai tocar na sua vida, Ele vai tocar no teu ser. Continue. Feche seus olhos, continue com seus olhos fechados. Faça uma breve meditação dentro de você e se pergunte dentro de você. Às vezes a gente eu vou falar por mim. Às vezes eu fico: Senhor, porque o irmão ali está sentindo e eu não estou. Senhor, porque o irmão ali está sentindo e eu não estou. Às vezes eu me pergunto isso, irmão. Senhor, porque o irmão ali é tão fervoroso e eu não sou. Irmãos, é bem verdade que eu não sou diferente de você. O Valfran não é diferente de você. O pastor Jorge não é diferente de você. O que bem, na verdade, o que a gente precisa é se colocar um pouquinho mais na presença do Senhor, estar disposto a quebrar, irmão, esse lado cético de dentro de nós. A gente precisa, irmãos, parar um pouco com esse lado cético de ficar preso, travado, a se movimentar quando alguém se movimenta. Não, irmão. O Espírito Santo, ele está sacudindo dentro de você. Eu tenho certeza que você sente algo queimando dentro de você. Você sente um desejo de fazer as coisas que o Espírito Santo manda, mas só falta um pouco mais de ousadia. Irmãos, eu trouxe uma mensagem muito rápida, creio eu, porque quem fala não sou eu, quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele tem toda a liberdade nesse lugar. Hoje eu irei ministrar, irmãos, totalmente de uma forma que eu me torno dependente do Senhor. Porque, irmão, eu entendo que nessa noite é uma noite de consagração. Se é uma noite de consagração, a gente precisa da palavra, a gente precisa do alimento, mas a gente precisa se entregar. O momento é seu. Feche seus olhos, não olhe para mim. Escute essa palavra. Eu só vou pedir para vocês abrir a palavra por reverência. Pode se colocar de pé. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8.
dentro de você pode adorar ao Senhor, pode dizer a Ele que Ele é bom. Quem colhe as suas adorações, quem colhe as suas lágrimas são os anciãos, são os anjos do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Posso ouvir um amém? Que diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tarde, o homem e sua mulher se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém? Podeis assentar. Pai, a palavra é tua, Senhor. Seja feito o Senhor segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Pai, fala com a tua igreja segundo o teu querer e a tua vontade. O Senhor nos deu, Senhor, essa oportunidade. O Senhor nos deu essa missão de estarmos aqui hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para liberar sobre cada vida nesse lugar, sobre cada ovelha, sobre cada filho nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, o teu Espírito está nesse lugar, Senhor. E onde há, Senhor, pessoas batizadas com teu Espírito Santo, ela seja renovada, ela seja avivada, e que o fogo do Senhor tome esse lugar, Senhor. E onde houver, Senhor, algo que não, Senhor, te adora, seja dissipado em nome de Jesus. Porque aqui existe um altar de sacrifício e adoração ao único poderoso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz que Adão e Eva, após ele ter comido o fruto, continue de olhos fechados se quiserem. Ali eles tiveram o conhecimento do bem e do mal. A gente vê que naquele tempo o Senhor, ele descia, aqui o versículo é claro em dizer que o Senhor descia à tarde para estar com Adão e Eva. A gente já ouviu essa mensagem algumas vezes, mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele tem algo a tratar com alguém aqui nessa noite, nesse lugar. E aí o Senhor Deus descia para o encontro com Adão e Eva. Eles se esconderam da presença do Senhor. Se esconderam da presença do Senhor. Aí às vezes eu me pergunto, eu venho na casa do Senhor, eu venho adorar ao Senhor, o que é que eu faço na presença do Senhor? O inimigo de nossas almas muitas das vezes vem nos acusar. Às vezes nós viemos adorar ao Senhor, mas algumas coisas que nós cometemos, ele vem nos nossos ouvidos e começa a nos entristecer. Isso faz com que nós se afastamos da presença do Senhor. Ele faz isso para que nós se esconda da presença do Senhor. Porque eu posso ser otimista várias vezes em dizer que a presença do Senhor está nesse lugar. Você vai entender o porquê no final ainda dessa mensagem ou no meio. O porquê que a presença do Senhor, ela está nesse lugar. Às vezes a gente se coloca em algumas limitações de dizer que se tiver 2 ou 3 reunidos, bem verdade que ele está presente, mas aqui tem vários. Ah, irmão, mas nem todos estão, mas se aqui tiver 2 ou 3 em concordância reunidos, ele está presente. E às vezes a gente se culpamos de algumas coisas que nós fazemos e fugimos da presença do Senhor. Quem aqui não tem pecado, irmão? O inimigo, ele faz isso. Ele começa a acusar, começa a colocar coisas em nossas cabeças, para que a gente venha para o culto cabisbaixo, abatido, achando que nós não somos dignos de nada. Mas é bem verdade que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a cada vez que você vem aqui, Ele lhe deu liberdade, Ele continua perdoando pecados, Ele continua libertando.
Não há motivo de você fugir da presença do Senhor. Hebreus diz que Ele nos deu livre acesso. Entramos com confiança ao trono da graça. O véu se rasgou de cima a baixo e nos deu acesso direto à presença do Senhor. Irmãos, quando você vier para esse lugar, você pode vir com toda a certeza que se Ele lhe permitiu você estar aqui, é porque algo Ele tem para liberar sobre a sua vida. Nada acontece se você não liberar uma palavra. Às vezes a gente pensa que a gente veio aqui porque me deu uma oportunidade. Não, porque eu acordei hoje, eu vou para o culto, simplesmente não. Ele permitiu. Por que Ele permitiu? Porque existem milhares de pessoas que não podem estar aqui por alguma razão, mas Ele olhou para você e disse: não, meu filho, vai lá, porque eu tenho perdão para liberar, eu tenho libertação, eu tenho cura, eu tenho renovo, eu tenho transformação para fazer na sua família através de você. Aí o inimigo começa, irmão, a colocar coisas em nossa cabeça para que nós fujamos da presença do Senhor, para que nós se escondamos da presença do Senhor. Aí você vai ver como era a presença do Senhor no Antigo Testamento, irmãos. Em Êxodo 25, você vai ver que Deus, Ele deu uma orientação a Moisés. Para quê, irmão? Para que ele construísse a arca. Aonde estava? O que significava aquela arca? Aquela arca significava a presença de Deus. Quando o povo estava com aquela arca da aliança, a presença de Deus estava sobre ele. O povo, quando estava no deserto, a arca da aliança era poder de Deus. A nuvem que seguia eles de dia se transformava em nuvem de fogo e coluna de fogo e seguia eles durante o dia. O rei, quando ele chegava na guerra com a arca da aliança, ele vencia a guerra porque a presença do Senhor estava com ele. Aí agora você vai ver no Antigo Testamento que ao mesmo tempo que Deus descia para ter um momento com Adão e Eva, agora, devido ao pecado da humanidade, Deus agora coloca a sua presença limitada. Aí se você for olhar, irmão, ainda no tempo de Moisés, os únicos que poderiam adentrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, era simplesmente Arão e Moisés. Entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra, quando ela ainda veio para mim, eu disse: meu Deus, eu quero ver agora. Se eu já sou louco, agora quando eu chegar no culto, eu vou me esparramar na presença do Senhor, porque a presença dele está nesse lugar. Como não entender isso? Aí você vai ver, irmão, que o povo com a arca da aliança, Josué, ele segue ali a caminhada que Moisés passou para ele. Aí você vai ver que Josué, com a arca da aliança, ele dá 7 voltas na muralha de Jericó. A muralha de Jericó vai ao chão. Por quê? Porque a presença de Deus estava com Josué, limitado a uma arca. Limitado, irmão. Quando todo mundo aqui estudar a parte do tabernáculo, todo mundo já sabe isso. Não era todos que tinham acesso à presença de Deus. Aí você vai ver em 1 Samuel, que depois que Josué ele derruba a muralha de Jericó, você vai ver em 1 Samuel que a arca estava sob o cuidado de Eli. Seus filhos levaram a arca, irmão. Eu estou aqui fazendo um breve resumão para você entender até onde eu quero chegar, até onde o Espírito Santo vai falar com você. Aí você vai ver que em 1 Samuel, a arca da aliança sob os cuidados de Eli, os seus filhos levaram a arca da aliança, irmão, a arca para os terrenos dos israelitas. E os filisteus, irmão, ouviram os júbilos dele e foram até ele. Chegaram lá, eles roubaram a arca da aliança e levaram para o terreno dos filisteus, em Dagon. Aí você vai ver, irmão, que a presença estava com Josué, a arca estava com Josué, estava com o povo de Israel. Aí agora eles perderam a presença limitada, irmão, a presença limitada. Não tem quem diga que a presença era para todos, porque senão não existia sacerdote e profeta. Aí você vai ver que eles pegaram, os filisteus ali pegaram a arca e colocaram junto com a estátua de Dagon, irmão. Pegaram a presença de Deus e colocaram junto com a estátua dos deuses dele lá. Aí a gente olha assim, irmão, no Antigo Testamento, o que era a presença de Deus. A presença de Deus, ao mesmo tempo que ela trazia bênção, ao mesmo tempo ela trazia maldições.
Porque se não houver reverência e respeito pela presença de Deus, Deus ele é juiz e juízo. Misericórdia esse tempo da graça, irmão. Misericórdia esse tempo da graça de mim mesmo. Que estamos diante da presença de Deus e tratamos a presença de Deus como nada. Colocamos os nossos desejos e os nossos quereres acima da aliança, da vontade de Deus, da presença de Deus. Aí eles tinham quem, irmão? Dagon como principal. Aí o que acontece? Quando eles acordaram bem cedo, a estátua dele estava o quê? Prostrada. Aí no outro dia eles acordam de novo, as estátuas dele estavam o quê? Prostrada ao chão novamente. Porque diante da presença de Deus não há nenhum Deus maior, não há nenhum Deus tão poderoso como ele. Todo joelho se dobra diante da presença dele. Que seja uma estátua, que seja uma estátua, quebra e se prostra. Aí você vai ver, irmão, que a arca da aliança lá no terreno dos filisteus começaram a ter, irmãos, alguns atos anormais. Lá em 1 Samuel capítulo 5 você vai ver. Aí você vai ver, irmão, que a cabeça da arca, da estátua de Dagon, suas mãos, aí a cabeça estava cortada. Diante da presença de Deus não há quem fique de pé, irmão. Aí vamos para frente. Aí você vai ver que lá no meio daquele povo filisteu, os filisteus, irmãos, eles tiveram hemorroidas. Eles tiveram, irmão, um momento de vários ratos comer as plantações dele. Irmão, a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca de Deus, como chame, ela estava lá no Antigo Testamento, mas não era para todos. Observe isso, não era para todos. Repita comigo, não era para todos. Porque se fosse para todos, os filisteus não recebiam o contra-ataque. Não só os filisteus, irmão. Aí você vai ver mais pra frente que os líderes dos filisteus, eles viram, eles optaram ali, irmão, levar a arca da aliança para Gades. E aí aquele povo lá tiveram hemorroida também. É outra cidade dos filisteus, irmão. Aí veio sobre eles umas hemorroidas. Aí pronto. O que é que os povos fizeram? Levaram a arca da aliança para Ecrom. Aí o próprio povo de Ecrom, os próprios povos filisteus, eles não receberam bem a arca da aliança, porque eles sabiam que a arca da aliança era poder de Deus, era a presença de Deus. E justamente, irmão, se o povo filisteu ali que pegaram a arca da aliança já estava sofrendo, eles iam sofrer também. Aí o que foi que eles fizeram? Manda lá de volta para lá, para Israel. Irmão, ainda nesse tempo de hoje, a presença de Deus ela é rejeitada por gente dentro da igreja. É rejeitada, irmão. A partir do momento que a pessoa está sendo um instrumento de Deus aqui em cima, e você olha para a pessoa não dando nem um pingo de valor pelo vaso que está aqui em cima, independente, você está rejeitando a presença de Deus. Por quê? Por quê, irmão? Estou rejeitando. Porque a pessoa está aqui, ela está adorando ao Senhor, ela está exaltando ao Senhor. Você, irmão, o que é que eu tenho que fazer? Fecha seus olhos, olha para Ele e diz: Senhor, obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és santo. Porque você não veio aqui atrás de um fã-clube gospel, irmão, de artistas. Você veio aqui atrás de quem? Já se perguntou? Irmãos, é noite de consagração, irmão. É noite da gente se quebrar e realmente entender que cada momento que nós viemos aqui, o que é que viemos fazer de fato. Deus, Ele tem tantas coisas boas, irmão, liberadas sobre nós. Tantas coisas boas que, se eu for olhar, tem mais de 8.000 bênçãos liberadas sobre nós. Mas o do privilégio mais importante que nós temos é a presença dEle que está nesse lugar, e rejeitamos Eu acho maravilhoso quando eu vejo as pessoas desenvolvendo, as pessoas buscando a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Não é para engrandecer, irmão, é que eu vejo o amadurecimento acontecer com o tempo. As meninas do Ministério de Louvor mesmo, quando só cantava no automático, eu já estou vendo fazer um espontâneo, irmãos. Aquele momento ali que ela faz o espontâneo dela, não pense nem por um minuto, irmão.
Ela está fazendo a adoração dela para Deus. Da mesma forma, nós devemos fazer nossa adoração individual para Deus. Quando o louvor é cantado aqui, irmão, por minha vontade, eu rasgava o céu assim, irmão, deixava o fogo cair aí, por minha vontade, irmão. Mas não se trata do querer do pastor Jorge, pastor Wallace, pastor Lofran. Se trata da vontade de Deus sobre a vida de cada um que está aqui. O céu se move de acordo com a sua adoração. Aí você vai ver que muitas pessoas rejeitam, irmão, a presença de Deus. Aí você vai ver que aquele povo ali resolveram mandar a arca de volta. Aí pegaram, colocaram em cima de 2 vacas com seus bezerros, irmão. Aí mandaram de volta para Israel. Não, leva para lá. Aí você vai ver que Davi, irmão. Aí agora, para a gente resumir mais, Davi é o 2º rei, irmão. Aí ele ordenou que a arca, depois de Eli, aí foi Davi, aí ele ordenou que a arca fosse levada para Jerusalém. A presença de Deus fosse levada para Jerusalém. Aí você vai ver que naquele percurso que a arca de Deus foi levada, na tentativa de levar a arca a arca de Deus para Jerusalém, a arca no meio do caminho teve que ficar na casa de Abinadab, irmão. Aí você vai ver que a presença de Deus agora parou ali, porque a tentativa fracassada de levar, porque para transportar a presença de Deus não é de qualquer jeito, irmão. Aí ela ficou ali na casa de Abinadab por 20 anos. O que foi que teve na casa de Abinadab? Porque a arca da aliança, a presença de Deus, quando ela está no lugar, a bênção é derramada, a glória de Deus é derramada sobre a casa. Mas passou 20 anos na casa de Abinadab. Aí a presença de Deus está aqui. Aí às vezes nós temos 20 anos de igreja e não sentimos nada. Meu Deus, isso vale para mim. Aí, irmão, você quer dizer que todo culto eu vou estar... Não, irmão, tem dia que a lã aqui está cepada. Tem dia que a gente está com a lã cheia, irmão, mas tem dia que a gente está cansado realmente. Tem dia que a gente está abatido. Aí você vai ver que tem crente que vive 20 anos na igreja, irmão, mas... Aí você se pergunta, meu Deus, eu me pergunto, irmão, não tem como. Será que Deus, ele quer isso pra mim? Que eu sente numa cadeira da igreja e fique só ouvindo. Meu sogro me falou um dia, eu vou pra igreja pra buscar a presença de Deus. Eu disse amém. Eu não vou pra igreja pra buscar a presença de Deus, não. Eu vou pra igreja pra liberar a presença que eu busquei na minha casa. Aí ele parou para mim e olhou assim, como assim? Eu disse, aprenda isso. Eu acho que ele é novo convertido, irmão. Aí eu disse a ele assim, meu sogro, quando eu busco a presença de Deus em casa, eu me encho para na igreja liberar sobre as vidas. Aí ele olhou para mim assim, por quê? Eu falei, pense agora comigo, como é que eu vou chegar na igreja que eu vou buscar? Aí vai todo mundo buscar. Quem vai ser o ministro? Se Deus te deu um dom, se você vem buscar o dom que está sobre você, você vai ministrar sobre quem? A gente começa, irmão. Aí eu falei a ele, meu sogro, como é que eu vou chegar na igreja? Aí eu vou chegar na igreja para estudar, para pregar? Não, eu tenho que me encher em casa, eu tenho que estudar em casa, eu tenho que me alimentar em casa, para quando eu chegar lá na igreja, eu liberar sobre as vidas, sobre as almas. É aquele dom que Deus me deu, que Deus te deu, é para você vir aqui e colocar em prática. Irmão, tem tanto poder sobre a igreja que às vezes a gente não damos valor ao mínimo detalhe. A igreja, você vai ver a parábola do fermento, irmão. Os dois rejeitaram, as nações de Israel rejeitaram, mas a igreja está lá, irmão, na Bíblia bem claro. Aí você vai ver que nessa tentativa de levar a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos, não teve nenhuma bênção sobre a vida de Abinadab. Aí agora você vai ver que a arca da aliança, aí você vai ver, irmão, que sobre Abinadab ele tinha 2 filhos, Aiô e Uzá. Aí estavam o quê? 20 anos com a arca da aliança em casa, mas não teve nada. O que eles olharam para a presença que estava lá? É algo comum, se acostumaram com o sagrado. Aí agora você vai ver que no transporte da arca da aliança para a casa de Obed-Edom, aí você vai ver que os bois vão tombar, Uzá vai e toca na arca, fulminado. Porque na arca da aliança, não, na presença não é, naquele tempo, não era qualquer um, irmão.
Aí você vai ver que Davi se entristece. Aí você vai ver que na casa de Obed-Edom a arca ficou 3 meses, irmão. Mas foram 3 meses que Deus derramou bênçãos e bênçãos sem medida na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque ele tratava a presença de Deus com zelo, com respeito, com reverência e cuidado à presença de Deus. Quando você vem, irmão, e trata a presença de Deus com reverência, com fidelidade e respeito, Deus, ele entende que quando a sua adoração sai de um coração sincero, irmão. Aí eu lhe pergunto, é a pergunta que eu vim fazer pela autoridade do Senhor: o que realmente nós fazemos com a presença de Deus? Aí, irmão, você vai ver que às vezes Uzá e Aiô, vamos conjecturar, 20 anos com a arca lá na casa dele. Eles já tinham aquilo ali, irmão, talvez por obrigação de ter que cuidar, de ter que zelar. Irmão, jamais, irmão, nós devemos vir para a casa do Senhor por obrigação ou porque nós temos que estar aqui por compromisso, não. Porque a presença dele está aqui. Quando a presença dele está aqui, ele está contemplando os corações que adoram a ele em espírito e em verdade. Aí você vai naquele Antigo Testamento, como era a presença de Deus. Aí, para muitos irmãos, crentes, eu estou falando de pessoas vividas no Evangelho, a presença de Deus não é nada. Quem é Jeremias quando está ministrando? Quem é os ministros? Valfran, Luizinho quando está ministrando? O que é que acontece? Eu vou esperar um fogo descer aqui para sentir um arrepio. Quem dera que fosse fácil assim, como eu falei assim, ó. Tem algo de Deus para liberar da minha vida sobre a vida de vocês, mas ao mesmo tempo vocês precisam estar disposto a sentir, estar disposto a receber e reverenciar a presença de Deus sobre a vida de cada um que está aqui. Eu respeito, irmão, com toda a reverência do mundo. Se algum de vocês olharem para mim e dizer: irmão, tem algo da parte de Deus para fazer em sua vida, para orar por você, eu vou dizer amém. Porque eu sei que Deus, ele derramou algo sobre a sua vida e ele vai te usar para liberar sobre as ovelhas. Aqui ninguém é inútil. Ninguém aqui é inútil. Às vezes fazemos aquela divisão, não. Simplesmente aquele rapaz ali que é o vaso e eu não sou nada. Tem pessoas aqui, irmão, que Deus, ele tem um trabalhar tão lindo na vida, e tem pessoas do lado que se inspira da forma que você é. Por mais que a gente pense que não, mas tem pessoas que se inspiram. 1 Samuel, você vai ver que em 6:9, que quando a arca voltou para Jerusalém, 2 homens, irmão, olharam para a arca e morreram. Como era a presença de Deus naquele tempo, irmão, limitada e poderosa, que se fosse cuidada de qualquer maneira era morto. Aí você vai em 1 Crônicas, irmãos, capítulo 15 e capítulo 16. Aí você vai ver lá que a arca foi para a casa de Obed-Edom, 3 meses para a casa de Obed-Edom. Aí depois a arca vai para Jerusalém, irmão. Aí você vai ver que Davi levou a arca para Jerusalém e ordenou agora que a arca ficasse numa tenda. Aí Davi, do seu palácio, vai imaginar a presença de Deus em uma tenda e ele morando em um palácio. Irmãos, a presença de Deus. Aí Davi, agora no coração de Davi nasce um desejo de construir um templo para Deus, um templo onde a presença de Deus digno estaria. Mas Davi, irmãos, ele não entendia que o plano de salvação, que o projeto de Deus já era que ele tivesse, que Deus morasse dentro dele, ainda antes da fundação do mundo. Irmãos, a gente tem que entender pela palavra de Deus, que a presença do Senhor, ele foi projetado para que viver dentro de nós, ainda antes de nós nascermos. Mas Davi, ele não entendia isso, irmão. Mas Deus, ele já tinha projetado lá no Gênesis que nasceria um que iria pisar na cabeça e aí ia resgatar o povo de volta, ia resgatar a intimidade de volta. Aí você vai ver que Jesus agora, irmão, vem Jesus na história. A arca da aliança agora é ele, irmão.
Aí você vai ver agora ali, ele se coloca como sacrifício. Ele agora é chicoteado, irmão. Você vai ver que Jesus, irmão, ele pega agora os pequenininhos. Ele vai lá no meio dos pescadores, pega Pedro. Ele vai lá na região de Naphtali e começa a pegar os pequenininhos. Para quê? Para encher da palavra de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Aí você vê que naquele tempo a presença de Deus era limitada. Alguns. Aí agora você vai ver que Jesus ele vai trazer aquela intimidade do Éden de volta, a qual aquela que ele descia para ter comunhão com o seu povo de perto. Aí você vai ver agora que Jesus ele é chicoteado, dilacerado. Ele é morto, irmão, para que o juízo de Deus se cumprisse diante do pecado da humanidade. Gênesis fala, para que o meu espírito não contenda comigo por causa da carnalidade humana, o Espírito Santo contendendo. Está lá, Gênesis 6:3. Mas Deus ele tinha um plano, irmão, de resgatar cada um para a intimidade que já tinha desde o jardim do Éden. Aí você vai ver agora Jesus chicoteado, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo cuspido, irmão. Irmãos, zombaram tanto de Jesus que deram uma coroa de espinho a ele, deram a ele um cetro de cana, deram a ele um manto, irmão, para simular o reinado. Mas eles não entendiam que aquilo que eles faziam o céu celebrava. Por quê? Porque o céu sabia que ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Aquele cetro era o cetro de justiça, aquela coroa era a coroa de glória, e aquele manto era o manto real. Mas eles estavam achando que estavam zombando com Jesus. Aí Jesus vai, irmão, para o Getsemane, o Monte das Olivas. Aí ele ali agora, irmão, é triturado 3 vezes até o seu suor sair sangue. Ele vai orar e os discípulos dormem, pagando o preço. Aí quando agora ele desce, que ele é preso, que ele é humilhado, que ele é chicoteado, ele é colocado no madeiro. Aí você vai ver, irmão, que o projeto que Deus tinha feito lá na fundação, antes da fundação do mundo, que Jesus ele desceria e ele resgataria. Aí agora Jesus morre e diz: Pai, está consumado, está entregue, eu cumpri o propósito, eles agora são filhos, eu trago eles de volta. Aí agora você vai ver, irmão, que o véu se rasgou de cima a baixo. A presença era limitada, irmãos. Agora eu e você tem acesso a essa presença, eu e você agora tem acesso a essa glória, eu e você agora tem acesso a esse poder. Basta abrir a boca e clamar e contemplar. Agora a presença não está mais limitada, irmão, a quem simplesmente era sacerdote e profeta ou sumo sacerdote. Agora a presença está para todos aqueles que aceitam Jesus, é batizado e reconhece. Vocês agora são cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está sobre cada um de nós. A presença, irmão. Aí agora nós vimos para a igreja o quê? Adorar essa presença que está nesse lugar. Se talvez eu não estou sentindo, eu vou dizer: Pai, Tu és santo, eu quero Te sentir, eu quero Te adorar, irmão. Não é vergonha você dizer não. Não é vergonha você dizer isso a Ele não, irmão, que eu já disse tantas vezes. Senhor, eu estou indo lá, eu não estou sentindo, Senhor, eu quero. Mas eu entendo, irmão, que a presença de Deus, ela é buscada diante do sacrifício, diante de oração, diante de perseverança. E a presença de Deus, quando desce, ela nos joga na parede, nos confronta e nos faz entender o quanto nós somos pecadores ilimitados. Essa presença, ela está nesse lugar e sobre a vida de cada um de vocês. Irmão, eu não estou sendo nem um pingo otimista, eu não quero ser otimista. Porque se eu for otimista aqui, eu estou simplesmente usando a minha razão. É a palavra de Deus, irmão, que é bem clara a dizer. Essa coisa que você veio hoje aqui, talvez você veio aqui hoje pensando: eu vou lá hoje para ver se o Senhor ele me batiza, eu vou lá hoje para ver se o Senhor fala comigo. Irmãos, Ele está aqui com a bandeja na mão, colhendo cada lágrima, colhendo cada oração, cada adoração, cada minuto que você adora. Quando você chegar no seu quartinho, os céus se movem ao seu respeito. Quando você vier no culto amanhã, Ele vai dizer: não, agora eu vou derramar sobre você aquilo que tanto você pediu. Então se coloca de pé que Ele vai derramar. Eu já falei, Ele não faz acepção de pessoa. Ele não escolhe: porque Suzy é bonitinha, porque irmã Domingas já é a terceira idade, que eu vou derramar sobre Suzy porque tem fogo nas canelas, então irmã Domingas já está cansada. Não, irmão.
Ele pega aquele que você menos olha para a igreja, que você não dá nada. Ele pega aquela senhorinha, irmão, quando ela vem marchando de lá para cá, o Espírito Santo começa a ministrar nela. E quando ela toca, o poder de Deus é manifestado. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A presença de Deus, ela é valorosa. A presença de Deus, ela é preciosa. Cada dia que nós viemos aqui, você talvez diz, eu não sinto, mas outras pessoas estão sentindo. Por que você não sente? Aí às vezes a gente pode, irmãos, a gente sofre tanto, que algumas pessoas às vezes olham para nós, de modo geral, não é só eu não, e diz que às vezes o irmão está se amostrando. Às vezes a pessoa vai olhar para você, irmão, você marchando, você pulando aqui, vai dizer que você está se amostrando. Mas ninguém está vendo as madrugadas que você perde orando. Ninguém está vendo o preço que você está pagando. Ninguém está vendo os momentos de oração que você está tendo em casa. Ninguém está vendo os momentos que você para estudar e comer essa palavra para ser cheio. Ninguém vê, irmão, as lágrimas que você derrama dizendo, Senhor, está doendo tanto, Senhor, eu estou tentando, mas Ele está contemplando, irmão. Aí quando você chegar aqui, que Ele começar a manifestar em sua vida, aí vem uns atribulados. Não, irmão, continua adorando porque Ele derrama sobre você. Continua adorando porque Ele visita a sua casa. Não se abata, irmão, nem pela direita nem pela esquerda, porque existe no meio do trigo o joio. Às vezes, se nós não vigiarmos, nós mesmos dá lugar, irmão, ao que não presta. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Às vezes a gente dá, irmão. Irmão, Jesus, eu não sou movido a emoção não, irmão. Mas quando eu vejo um irmão pegando fogo com as canelas, eu digo, eu sei que a presença está nesse lugar. Obrigado, Jesus, santo, santo é o Senhor. Aí, irmão, a presença começa. É contemplando. Meu Deus do céu, velho. Olha, o Espírito Santo, ele geme tanto nessa noite. O Espírito Santo, irmãos, olha, o Espírito Santo, meu Deus. O Espírito Santo, irmão, ele está rodando, irmão, ele está tocando, irmão. Ele está olhando para cada um de nós. O engraçado, irmão, é que é bem verdade que o Espírito Santo, irmão, ele sente saudade. O que mais eu sinto queimar no coração é a saudade do Espírito Santo pelas orações. Pela aquela oração, irmão, inocente. Pela aquele momento, irmão, pare para analisar por um momento. Quando a gente se colocava na presença do Senhor, irmão, quando a gente ia para o culto, que a gente não queria nem voltar para casa com aquela presença pegando fogo. Quando a gente chegava na casa do Senhor, irmão, e aquela glória tomava, a gente começa a lembrar das obras que a gente fizemos no passado, que era tão maravilhoso. Mas é bem verdade que o Espírito Santo nesse tempo, ele ainda continua fazendo mais, ele continua, mas a gente se apega ao passado, irmão. Às vezes a gente se apega. Quem é que não lembra aqui que há uns aninhos atrás a igreja pegava fogo? Mas a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A glória dele continua de geração a geração. Quem mudou foram nós. Eu não estou sendo hipócrita em dizer que antes eu tinha mais um pouco de disponibilidade. Eu ainda procurava me desesperar na presença do Senhor. Procurava ainda. Qualquer culto eu estava lá, irmão, escondidinho. Irmão, quem é que nunca passou por isso? Quando acabava o culto aqui, acaba cedo, dia de domingo, eu saía e ia para outra igreja, porque eu queria mais. Aí quando eu chegava em casa, irmão, eu chegava no meu quarto e ficava Yeshua, aquela música de Fernandinho. Eu dizia, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. E hoje, irmão, não, irmão, mas a responsabilidade chegou e pesa, irmão. Você está dizendo isso não para mim, mas é para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está atrás daquela igreja que queimava. O Espírito Santo está atrás daquele momento que você tinha de oração com Ele. Aquele momento que você largava o TikTok, largava o Instagram, e você estava lá orando, que você estava lá lendo a palavra, que você estava colocando louvor na TV. Ele está atrás daquele momento de intimidade que tinha com você. É inevitável não sentir isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Carregue dentro de você a presença de Deus.
Irmão, quando vocês vierem pro culto, meu Deus, aqui não vai ter ninguém, irmão, que vai fazer assim, aí o fogo vai, se não for segundo a vontade de Deus. Adore ao Senhor com todas as suas forças. A primeira pergunta que eu ainda fiz ministrando aqui, eu disse: será que nós entregamos a Ele o que Ele merece? Será que eu entrego a Ele o que Ele merece? Será? Será? Tantas coisas que o Senhor fez por mim, o que é que eu faço com essa presença que está nesse lugar? Quando o Espírito Santo está atuando nesse lugar, eu simplesmente olho para o irmão, ou eu vou julgar, dizer que não é, ou eu simplesmente busco. O que é que eu faço? Irmão, Jesus, ele andava na rua de cristal, ainda anda, mas ele deixou a rua de cristal, ele deixou as ruas de ouro, ele deixou os cristais, ele deixou as pedras mais preciosas e disse: não, Pai, eu irei resgatar o meu povo, eu irei resgatar os seus filhos. Aí agora, irmãos, ele desce da rua de cristal, ele desce das ruas de ouro, e agora ele vai descer, irmão, e vai mexer com o barro. Para quê? Para formar o homem, para formar a mulher, para fazer ali a família, o projeto de Deus. Aí ele diz: não, aqui agora eu vou habitar nele, eu vou morar nele, eu vou fazer morada nele. Aí agora ele começa, irmão, modelar o barro, ele começa a formar o homem, começa a formar eu, começa a formar você. Aí agora, irmão, a gente descarta a presença de Deus lá no princípio. Aí agora ele diz: não, mas eu vou continuar, porque eles são projeto meu. Aí agora ele manda Abraão, manda Moisés, manda Davi, manda os profetas menores para alertar os homens. Aí mesmo assim ele diz: não, não deu certo, eu vou descer lá e eu vou salvar ele, a presença vai estar lá. E agora Jesus desce, ele morre, é crucificado, diz: Pai, agora manda o teu Espírito Santo e desce sobre lá e aviva a igreja, aviva o povo, aviva meus filhos e traz ele de volta à intimidade. Aí agora o Espírito Santo desce e nós fazemos o que? Adora ele, exalta ele, glorifica ele. Porque no dia de Pentecoste tinha 500, quando você vai ver ficaram 120. Aqui tem uns 30. Vamos ver até o final quantos terão. Valorizem a presença de Deus. Torno a dizer, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Às vezes o menorzinho da casa, eu gosto dessas coisas, porque a própria Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe os improváveis, porque a gente não dá nada, irmão. A verdade é, se coloque de pé em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Convido o irmão, o pastor Valfrão. Curve a sua cabeça e faça uma reflexão, irmão, de tudo. Irmão, do mais sincero, do profundo do seu coração. Do seu coração, do mais profundo, irmão. Aí agora você analisa quantas vezes você descartou a presença de Deus, quantas vezes você rejeitou a presença de Deus, quantas vezes você se limitou por uma acusação do inimigo, mas ele ainda está aqui, ele continua perdoando, ele continua libertando, ele continua renovando. Não deixe o inimigo destruir a presença de Deus que está sobre você, tentar te abater, porque ele sabe que se você abrir a boca, da sua boca sai palavra de vida, sai labareda de fogo, irmão. Então não deixe ele te abater. Agora você vai ter seu momento, irmão, de se ajoelhar, de escolher o cantinho da igreja, irmãos, onde você queira. Pode se ajoelhar, pode se deitar, pode fazer o que vocês acharem melhor. Adore ao Senhor, ore a Ele, diga: Senhor, me perdoe. Você tem agora a sua liberdade de dizer: Senhor, me perdoe, por muitas das vezes eu vim na tua casa e não valorizar a presença e não valorizar o momento. Senhor, me perdoe, por muitas vezes eu vim na tua casa e eu não valorizar o momento em que muitas pessoas que estão no hospital queriam estar. Senhor, me perdoa, ó Pai, por muitas das vezes chegar aqui, Senhor, olhar para os irmãos, Senhor, e simplesmente, Senhor, acusar o irmão. Pai, me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu recusei, Senhor,
Pai, me perdoa por muitas das vezes eu ter julgado, irmão. Agora é o momento de você fechar seus olhos, irmão, e dizer a Deus, irmão, cada momento é uma oportunidade que nós temos na presença de Deus, que talvez amanhã nós não teremos, irmão. Amanhã nós premeditamos, nós projetamos a ceia, mas talvez, irmão, eu não posso estar aqui, talvez eu não estarei aqui, porque o Senhor, Ele pode voltar para mim, exclusivamente para mim, amanhã, ou ainda hoje de madrugada. Eu posso estar na minha casa, ter qualquer coisa e o Senhor recolher a minha vida. Irmão, meu Deus do céu. Por isso que eu digo que cada culto é algo novo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de